Tudo bom? Aqui é o Danilo da Capacitação 360 e nós vamos estar inaugurando aqui essa nossa parte de entrevistas, né, de vídeos com profissionais, cada um deles focados em algum dos campos abordados dentro dos conteúdos da Capacitação 360. E eu tenho o prazer aqui de iniciar essa parte aqui com o Fernando Tsukumo, né? Eu estava conversando aqui com o Fernando enquanto a gente estava programando essa entrevista. Eu estava explicando para ele que desde o primeiro contato a gente teve, né, num evento presencial da Bell, que ocorreu, foi da turma 1 do Criatividade Conectada, que ficou marcado na minha cabeça como eu queria que esse momento acontecesse por conta do diferencial de abordagem do Fernando, né? Que ele aborda um ponto que não é comum dentro da parte de capacitação e é um campo que, quanto mais for aprofundado, mais a gente vai conseguir buscar uma participação mais ativa dos profissionais, né, que participam dessa parte de capacitação, das pessoas que estão sendo treinadas. Acho que os resultados tendem a ser muito mais efetivos, né, por esse ponto. E mesmo que não seja na capacitação profissional, né, acho que essa conversa aqui pode abrir a mente de várias pessoas em relação a vários campos da vida, né, que a gente termina se travando, não se permitindo fazer umas certas coisas. Mas eu vou conversar aqui com o Fernando para entender melhor. Então, Fernando, primeiramente, muito obrigado, né, por você ter disponibilizado esse tempo. Eu entendo a tua correria, sei que você é cheio de projetos, né? Então, muito obrigado. E eu queria que você começasse aqui explicando ao pessoal, primeiro, quem é você, né, como é que é esse trabalho que você realiza e como é que você decidiu começar esse tipo de trabalho. Tá. Minha formação, eu sou biólogo, né, e depois de um tempo eu comecei a dar aula. Eu trabalhei muito tempo na pesquisa, eu trabalhava com genoma, bioquímica, e depois de um tempo eu decidi, vi que não era aquilo que eu queria fazer, comecei a procurar, fui dar aula. Comecei a dar aula, a partir da aula eu curto dar aula para adolescentes e adultos, né? Então, assim, é uma área que eu sempre gostei muito. E uns 4 anos atrás eu descobri os jogos modernos de tabuleiro, né? Eu sempre tive essa coisa do jogo muito forte em mim. Meus pais sempre jogaram, eles iam naqueles vendas aquelas vendas de itens de pessoas que estavam indo viajar para fora, americanos que estavam voltando para os Estados Unidos e vendiam a casa toda. Eles compravam jogos que tinham nessas casas e traziam para casa para a gente jogar. Então a gente sempre jogou muito em casa, isso foi muito legal. E aí, quando eu entrei em contato com os jogos de tabuleiro, entrei em contato com os jogos de tabuleiro modernos, eu me fascinei por aquilo, vi que tinha coisa muito mais legal do que estava aparecendo aqui no Brasil, que a gente tinha tradicionalmente no Brasil. E aí eu falei, poxa, a gente tem que levar isso para a sala de aula. A gente fez um projeto, duas escolas para onde a gente dava aula, onde eu dava aula, né? E as duas escolas toparam na hora. Era um projeto de confecção de jogos de tabuleiro. Então eles faziam desde da concepção do jogo, da aquisição de repertório, para até publicar o seu jogo, para até chegar a um ponto de quase publicar, né? A gente tinha palestras regulares de professores e profissionais da área de jogo, né? Então editores, game designers, designers gráficos, e eles vinham dar palestras e aí depois eles vinham avaliar os jogos que as pessoas tinham feito, né, que as crianças tinham feito. Então, a partir daí a gente começou a receber uns retornos muito legais de pessoas pais que chegavam pra gente e falavam, poxa, obrigado que meu filho agora está jogando mais em casa com jogos de tabuleiro, está chamando os amigos para brincar, ao invés de ficar o dia inteiro no Xbox isolado, né? E aí começou a dar muito certo. Aí aproximadamente no começo do ano passado, a gente vendo que havia uma crise muito forte e eu percebi que as duas fontes de renda do Sua Vez, que é a empresa que a gente abriu para fazer isso, né? As duas principais fontes de renda eram governamentais, ou não eram exatamente governamentais, mas eram muito ligadas à verba governamental,
que era o Sesc. A gente fazia muitas oficinas recreativas no Sesc e fazia muitas formação de professores para prefeituras de vários estados, né? E aí a gente começou a ver que não ia dar certo isso, porque ia vir uma crise forte e ia cair tudo isso, né? E aí eu comecei a focar muito na parte corporativa, no ramo corporativo. Deu uma leve pivotada, não foi completa, mas a gente deu uma boa pivotada, em vez de pivotar, a gente abriu mais um braço da empresa, né, que é um braço corporativo, e a gente começou a dar treinamento. Eu tinha um grande amigo que já trabalhava nisso, né, e ele tinha essa coisa com jogos, e a gente se uniu forças para poder levar treinamentos lúdicos para essas empresas, né. Desde então a gente atendeu várias empresas já, e sempre com um sucesso muito grande, porque na verdade o que é legal nos jogos de tabuleiro, no treinamento lúdico, é que, primeiro, você tem um engajamento muito mais forte do que normalmente você tem, né? Acho que não tem mais espaço hoje para a gente ter aqueles treinamentos onde é palestra, né? O cara fica palestrando, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, é importante isso, importante aquilo, quando na verdade o comportamental é regido basicamente pelo inconsciente. Eu estava assistindo uma palestra que você deu esse ano para Mackenzie, né? E é uma palestra em 3 partes, sendo que você participa da segunda, eu não vi a terceira ainda. E na primeira parte é uma professora, se não me engano, que ela faz a palestra sozinha, e ela citou uma frase que ficou muito presa na minha mente. E foi uma pesquisa que foi feita com diversos estudantes, na qual eles perguntavam como é que ele se sentiu quando ele estava na sala de aula. E o que eles expressaram é que ele se sentiu como se estivesse entrando no avião. Então os entrevistadores falaram, então você acha bacana entrar na sala de aula? Ele falou, não, eu sinto como se eu fosse entrar, apertar os cintos, ficar inerte e confiar que a pessoa está lá na frente vai me levar para algum lugar. Ou seja, participação zero e literalmente uma fé cega que a pessoa vai conseguir passar alguma coisa porque você não participa do processo. É como se literalmente o processo inteiro de educacional fosse a pessoa lá na frente. Exato. E não aqueles que estão sentados em conjunto com a pessoa lá na frente. Então, isso me chamou muita atenção, até casa um pouco isso aí que você falou. Total. Total. Eu acho que assim, existe uma corrente, essa corrente mais tradicional, né, ela é muito forte ainda, né, porque assim, o que a gente sabe na educação é que a gente tende a reproduzir os modelos que a gente teve na nossa educação e que acha que porque deu certo com a gente, vai dar certo com os próximos, né. Só que as pessoas mudam, as gerações mudam, a gente sabe que a geração que está hoje não é igual às gerações anteriores, né, e o modo de aprender muda, né? Então assim, o que deu certo para uma geração inteira há muito tempo atrás, ou uma grande parte de pessoas, hoje em dia não funciona mais. E mesmo essa coisa de funcionar para uma geração inteira também é uma balela, né? Porque no final das contas só se olha para o que deu certo, o que deu errado. E a educação tem muito dessa coisa de olhar para aquilo que deu errado, né? E tentar cobrir esses gaps, né? Esses buracos que ficam. Então, isso que você descreve, a gente chama de educação frontal, é uma aula frontal. Porque ela só acontece lá na frente, né? Então, o que acontece, então, no caso é que nos métodos mais inovadores, mais novos, a gente fala que se o professor, o educador, o facilitador, o formador está trabalhando mais do que as pessoas que estão na classe, na sala de aula, tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, se a gente aprende fazendo, se a gente sabe que o importante é a gente aprender fazendo, aprender experimentando, aprender, às vezes, sentindo, tem alguma coisa errada. Quando só o único cara que fala, que experimenta, que sente, é o cara lá na frente, né? Então, na verdade, o que a gente tem cada vez mais são atividades onde as pessoas... atividades, workshops, onde as pessoas vão fazer, vão passar por aquele processo, ter aquela experiência, para poder, a partir daí, construir o seu próprio saber, os seus próprios processos, né? Então, é importante que a gente tenha práticas que façam com que as pessoas realmente ponham a mão na massa, que elas sintam coisas e não só ouçam o que a pessoa sentiu, e aí que você tem que baseia também é muito nisso, né? A pessoa fala o que sentiu e espera que você também sinta a mesma coisa. Isso nem sempre é verdade, né? A maioria das vezes não é verdade, porque nem sempre aquela experiência que toca a pessoa toca você também.
Então, na verdade, existe uma série de conceitos que a gente precisa mudar e que precisa completamente virar do avesso para poder ter práticas mais efetivas, mais produtivas e que realmente provoquem mudanças nas pessoas, para que provoquem reflexões, para que provoquem construções efetivas de saber. Bom, você falou um negócio bacana, construção efetiva de saber. Eu estava vendo uma coisa que o Murilo Gun falou. Na verdade, ele citou uma frase de outra pessoa, não lembro a pessoa, a autora da frase, mas que o saber ele é o resultado que vem após o esquecimento de fazer o seu trabalho. Ou seja, você estudou algo, aí vai passar um tempo, você vai esquecer uma parte dali, o que ficou é o real saber. Que é a realidade, né? A gente não consegue absorver, pelo menos a maioria das pessoas não consegue absorver 100% do que estudou. Então você estudou diversos conteúdos e depois que passou um tempo e que você esqueceu a maioria, pronto, aquilo ali é o seu conhecimento de verdade. Por isso que esse sistema de ensino no qual você pega X horas para aprender uma coisa, X anos para aprender uma coisa, ele não é mais eficaz porque, na verdade, é o que vem depois, né? Por isso aquela questão do estudei um negócio hoje, fiz uma prova hoje, estudei um negócio hoje, fiz uma prova daqui a um mês, não é tão efetivo. Porque sua mente até guardou por um tempo aquele conhecimento, mas o que te marcou de verdade não necessariamente é o que naquele momento te fez ser aprovado. Exato. Voltando aqui um pouco, duas coisas para quem está assistindo a gente entender melhor. Primeiro, o que na tua visão é um jogo de tabuleiro moderno? Eu uso várias vezes realmente em entrevistas você falando isso daí, e não fica 100% claro para mim, e eu acho que é uma coisa bem rica de você descrever. Primeiro, o que é um jogo de tabuleiro moderno? E depois, se você puder explicar os conteúdos que você já conseguiram fazer, a aplicação através de jogos, nesses aprendizados corporativos. Tá. Jogo tabuleiro moderno é uma definição mais ou menos vaga, mas que todo mundo entende. Quem é do meio, todo mundo entende, tá? Mas para quem não é do meio, para explicar, ele vai ter algumas características que são gerais e que, por serem gerais, não se aplicam todas elas a todo mundo. Algumas, mas assim, de forma geral, você vai ter um conjunto dessas características que vão dar a cara do jogo de tabuleiro moderno. Então, assim, é um tempo não muito longo de jogo, no máximo 3 ou 4 horas, é difícil ter jogos que tem mais que isso, mas, de novo, sempre tem jogos que vão fugir disso. Para todas essas regras vão ter várias exceções, tá? Então, é um tempo mais ou menos curto, de até no máximo 3, 4 horas. Mas 3, 4 horas é muito, tudo bem, mas pensa num War que a gente ficava 12 horas, não existe mais, é muito difícil você ter isso, né? Ele tem algumas práticas muito legais, de umas regras, umas mecânicas muito novas de melhorar a experiência do jogador, lembrando a experiência do usuário, né? Melhorar a experiência do jogador, ou seja, não ter eliminação de jogadores, o jogo é menos confrontativo e às vezes é muito mais pela competição, ele não fala qual que é a pontuação dos jogadores para que todo mundo possa achar que consegue ganhar até o final e, portanto, você não tem aquela baixa de quando você percebe que o outro está ganhando, não vale mais a pena lutar, né? O cara já ganhou, não vou mais fazer nada. Não, o cara fica, em geral, você desconfia que o cara pode estar ganhando, mas você ainda tem uma experiência, então você vai fazer o melhor possível. Então é muito interessante esse aspecto, porque também ele estimula um pouco mais a perseverança, né? Por não ter eliminação de jogadores, o cara não tem aquele cara que sai e fica olhando o jogo, fica emburrado a noite inteira porque os outros continuam jogando, ele não, né? Por não ter confronto, você não tem aquela experiência de destruição das suas coisas e você tem só uma construção das suas próprias coisas e isso vai determinar pela pontuação quem que ganha, né? E tem algumas outras coisas, assim, aí são características de duas vertentes. Tem duas vertentes de jogos, tem um que chama Eurogames, eles são mais baseados em assuntos mais cotidianos ou de história, não tem esse confronto direto, tem pouca influência de sorte e em geral os componentes são muito bem elaborados na forma de madeira ou cartolinas com uma qualidade muito boa, né? Já os Ameritrash, que é um nome meio pejorativo, mas acho que veio também porque quem deve ter cunhado foram os gamers europeus.
Os Ameritrash, eles têm temáticas bem hollywoodianas, né? Dentro da cultura hollywoodiana, então assim, zumbi, Tolkien, Lovecraft, bem assuntos assim, mais de cultura nerd, né? Cultura pop culture nerd, e eles vão ter muito mais influência da sorte, e eles vão ter também um confronto direto, mais presente. Entre os jogadores. Entre os jogadores, porque os americanos gostam desse confronto direto, né? Eles têm essa coisa mais antagônica, né? De eu te destruir, então, e aí alguns acabam tendo essa cara mais agressiva, assim, né? Mas também a qualidade é muito boa, e em geral eles têm mais texto nos seus jogos, porque os europeus, como eles têm que lançar os jogos para toda a Europa, em geral eles evitam de lançar texto, porque eles fazem vários manuais, só que eles fazem a diferença, eles fazem com que as cartas sejam universais através de iconografias, que é muito interessante, né? Vira uma linguagem universal porque ela é visual. Então, mas enfim, os jogos de tabuleiro modernos têm toda uma cara, e assim, uma característica muito forte em quase todos esses jogos, é que por querer agregar um valor para a família, eles pensam num lado educativo muito forte. E isso traz um valor muito grande para ser trabalhado em sessões de treinamento, em salas de aula, e essa é a grande vertente que o Sua Vez, que é a minha empresa, trabalha, né? A gente usa, em geral, jogos de tabuleiro comerciais para fazer treinamento, e não esses jogos que a gente projeta, ou jogos extremamente... jogos corporativos, especificamente. A gente faz, sim, jogos corporativos, tem essa coisa quando é demandado, mas demora muito mais tempo, é mais caro. Então a gente faz usando esses jogos comerciais, para quê? Porque esses jogos comerciais já foram projetados para gerar engajamento, para serem divertidos. Já existiu todo um estudo por trás. Exatamente, são especialistas em jogo. E por serem especialistas em jogo, eles sabem fazer jogos legais. Então é o que a gente faz. A gente faz esses jogos e em cima dos comportamentos que as pessoas exibem dentro desses jogos, em cima das coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer, a gente anota essas coisas e depois faz um debriefing comentando sobre o que as pessoas têm feito, o que as pessoas deixaram de fazer, para que depois a gente fale quais são os comportamentos que você está fazendo no tabuleiro que você também está fazendo na tua empresa. E às vezes ele faz de uma forma tão escancarada dentro do tabuleiro que não dá para ele negar. Se ele já tem consciência, não dá para ele negar. E se ele não tem consciência, ele toma consciência e a partir disso ele passa a ter aquele jogo de tabuleiro como uma referência que vai ficar por meses na cabeça dele. E a gente sabe muito bem que mudanças comportamentais inconscientes, elas são processuais, elas não são pontuais. Então é necessário que você tenha referências persistentes para poderem fazer aquela pequena mudança diária nas pessoas, para que no final desse momento ela vá realmente ter uma mudança comportamental significativa. Então a gente tem um treinamento, só para dar um exemplo, a gente tem um treinamento onde tem um jogo chamado Ilha Proibida, Forbidden Island, né? Onde as pessoas jogam cooperativamente para capturar 4 tesouros e fugir da ilha. E a ilha vai afundando, cada turno a ilha vai afundando. Você joga uma vez por você e uma vez pela ilha. E aí vai seguindo cada pessoa que está jogando. Eu sei de casos que a pessoa joga isso e aí depois eles falaram, você está deixando a ilha afundar, cara. Olha, você está focando muito mais em deixar a ilha para cima do que pegar os tesouros, que é o objetivo principal. Então as experiências que provocam nele, provocam sensações, e essas sensações vão se conectar com o inconsciente. E aí esse inconsciente que é o que está regendo 95% das ações do dia a dia dele. Pensa, de hoje de manhã até agora, quantas ações inconscientes você fez? Sem ter que pensar, escovar o dente, levantar, desligar o teu despertador. Às vezes você nem lembra que você fez as coisas, de tão inconscientes que elas são. E outras você lembra, mas você tem que fazer uma revisão. Mas enfim, você fez todas elas automaticamente. Quantas vezes a gente está indo para o trabalho, ou está indo para algum lugar, e aí faz aquele caminho que a gente, inconscientemente, a gente já faz automaticamente. E é por isso até que algumas pessoas indicam que você, para deixar o cérebro mais ativo,
fique variando os caminhos para que você não entre nesse modo piloto automático, né? Isso em neuropsicologia tem um nome que chama Sistema 1, Sistema 2. Tem um livro do Daniel Kahneman, que é o prêmio Nobel aí de Economia, que ele fala exatamente do Sistema 1 e Sistema 2. E o Sistema 2 ele é ativo, gasta bastante energia, é voluntário e é reflexivo. O Sistema 1 ele é automático, não reflexivo, intuitivo, e ele está muito relacionado também com a criatividade, né? Então o que acontece? Quando você trabalha muitas vezes alguma ação no Sistema 2, ela tende a passar para o Sistema 1. Então esse é o caso do caminho de casa. Se você vai fazer esse caminho de casa 10 vezes, por exemplo, a primeira vez que você fez o caminho de casa, você precisava lembrar e precisa ficar prestando atenção. Se alguém começar a conversar com você, você fala, espera um pouquinho, que agora eu preciso me concentrar. Ou você está numa situação muito tensa de tráfego na estrada. Espera um pouquinho, agora não conversa comigo, que agora eu preciso me concentrar aqui. Por quê? Porque você precisa daquele tanto de Sistema 2 para poder prestar atenção naquilo. Agora, chega no momento que você está fazendo isso tão automaticamente, você consegue conversar, às vezes até ouvir música, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto você está fazendo isso. Então, essa é a grande armadilha, inclusive, né? Quando você está indo para casa falando no celular, no carro, né? Esse é o grande problema. Você está dando conta das duas coisas sem problema, só que no momento que você precisa do Sistema 2, porque você está falando no celular, às vezes ele falha. E aí que você bate o carro, você tem acidentes, você tem essas coisas que normalmente fica se fazendo campanhas tão grandes para não acontecer. Né? Você citou um negócio agora que até um pouco mais cedo, que até reforça a pergunta que eu tinha feito de quais são os conteúdos que você já conseguiu aplicar na sua vez, dentro do cenário corporativo. E reforçando isso daí, você até falou um ponto, que existe a necessidade de uma capacitação recorrente, né? Que você detectou um ponto de melhoria que a pessoa precisa ter do comportamento dela, só que tem que ser... Faz um treinamento aqui utilizando essa técnica, a pessoa detectou aquela necessidade, mais pra frente refaz, porque também, me corrija se eu estiver errado, uma coisa que eu vejo muito no cenário corporativo é que as empresas enxergam que se você faz uma vez um treinamento, acabou, tá bacana. Né? Acabou. Às vezes chegam empresas para mim e falam assim, olha, eu preciso de um treinamento para 2.500 pessoas para fazer mudança de cultura em 2 horas. Eu falo assim, como assim, né? Aí eu falo, beleza, vamos fazer, mas aí na conversa eu tento convencer a pessoa que não há milagre nessa história, né? 2.500 pessoas, não chega a 2.500, 250 pessoas, você vai fazer um treinamento de 2 horas, você não vai conseguir mudança de cultura e se bobear não vai conseguir mudança de pouquíssima coisa. Se for 5 pessoas você não conseguiria, 2 horas é muito pouco tempo para você mudar o comportamento. Talvez você até ative você plante uma semente. Exatamente, mas essa é a ideia, a gente sempre está plantando semente, para inconsciente sempre está plantando semente, nunca é uma coisa que você vai mudar diretamente ou pontualmente. Você vai provocar uma mudança que é perene, perene não é processual. Tá? Então, existe tem que se ter uma ideia, assim, de que cultura não se muda da noite para o dia, mindset não se muda da noite para o dia, né? Mas que, se existe uma maneira efetiva de mudar, é através do lúdico. Não falo que não precisa ser através de jogos de tabuleiro, né? Pelo contrário, eu dou... Quando alguém vem me falar, eu queria outra coisa, eu indico vários parceiros meus que fazem outras coisas maravilhosas, mas é tudo no lúdico. Sempre no lúdico. Eu tenho parceiros que trabalham com clown, com palhaços, com improvisação. Alguns parceiros que trabalham com improvisação. Tem pessoas que trabalham com circo, com malabares, com trapézio. Tem outros parceiros que trabalham com... Deixa eu pensar o que mais que tem. Eu não vou lembrar agora, mas assim, tem mais uns 2 ou 3 parceiros que trabalham com outras práticas também, mas são todas através do lúdico. Para que as pessoas possam ter essa sensação. Tem algumas que são vivências, onde você vai para... Essas são as mais comuns, na verdade. Onde você vai para hotéis, clubes de campo, e aí você tem aquela coisa de se jogar de uma árvore, de correr umas aventuras e fazer essas coisas.
porque isso tudo vai conectar com as emoções da pessoa. E é nessa conexão com as emoções que você tem a grande oportunidade de mudar coisas inconscientes. E aí vem uma frase, só porque falar que uma frase que é muito legal, que é de uma grande escritora americana, que ela fala: você pode esquecer o que uma pessoa falou, você pode esquecer o que uma pessoa... eu não vou lembrar direito, mas basicamente você pode esquecer do que ela fala, do que ela faz, mas você nunca vai esquecer de como ela fez você se sentir. Então o que fica é o emocional. É aquela situação clássica onde você briga com uma pessoa e aí você tá brava com ela ainda, você nem sabe mais por que você tá brava, mas você ainda sabe que você tá brava. Tá lá. Exato. Ou então quando já aconteceu, minha esposa, ela acorda de manhã e acorda brava comigo, assim: mas por que você tá brava? Eu sonhei que você me traiu. Ela fala assim, sabe? Assim, aí eu falo assim: tudo bem, eu falo assim, mas é sonho. Assim, mas eu ainda tô brava. Quer dizer, não tem a mínima lógica, mas ela ainda sente aquilo. Né? Não é muito foco do que a gente está falando aqui, mas como diz, quando você está sonhando, a tua mente acredita que aquilo ali é verdade. Sim. E uma das formas de você mudar o seu mindset quando acordado é você, aos poucos, injetando coisas que não necessariamente são o seu estado de espírito atual, mas que, ao injetar, você termina criando isso na sua cabeça. A mente, ela passa a não saber o que é verdade. Tá. Do tipo, ouvir músicas que têm notas alegres, letras alegres. Tá. Você pode não estar com aquele sentimento dentro, mas quando você está ouvindo aquilo ali, ele começa a injetar. No começo você está ouvindo forçado, mas depois está ouvindo e começa a realmente trazer aquilo ali até que você alcança aquele estado de espírito, aquele mindset, por conta de ter batido naquele prego ali uma vez após a outra e a tua mente aprendeu. Opa, isso aqui é para me deixar de tal forma. Então, seja quando você está dormindo, quando você está acordado, você consegue enganar a mente para causar aquele mindset desde que você fique aplicando aquela mensagem. Existe um diálogo, né, entre o consciente e o inconsciente. É por isso que mal, essas palestras às vezes conseguem provocar mudanças no inconsciente, né? Mas não é a melhor forma de se conseguir isso, né? Então, assim, consciente e inconsciente se fala, vão lá dialogando, mas é um diálogo meio complicado aí, né, nessa história. Fernando, se você fosse explicar qual é a diferença entre gamificação e ludificação, como é que seria? Então, a gamificação, ela vai trazer elementos do jogo, né, sem trazer o jogo em si, como eu já expliquei, né, a gente já falou. Mas a diferença que a gente tem entre gamificação e ludificação é que quando a gente implanta o processo de gamificação na empresa, a gente tem processos que a gente sabe, e é muito bem documentado isso, a gente tem pesquisas que mostram que, vamos supor que eu queira gamificar um processo dentro da empresa que é produtivo, um processo produtivo da empresa. E aí você está lá no nível de produção, você gamifica o negócio, ele dá uma subida, fica legal pra caramba, você suspende a gamificação, ela cai para baixo de onde estava antes. É como se você chegasse com uma criança e falasse: olha, se você desenhar, ela está desenhando já alguma coisa, assim, olha, se você desenhar mais rápido, eu te dou um pirulito. E aí no meio do processo você fala assim: não, chega de pirulito. O que vai acontecer com a criança é que ela estava fazendo aquilo mais rápido, ela agora vai tipo, agora então não vou mais fazer. Parece uma coisa infantil, birra, mas na verdade é uma coisa inconsciente nossa. A produção realmente cai, e isso é documentado em números. Você sabe que acontece isso. Então, se você quer gerar processos de gamificação realmente eficientes, você tem que, ou você faz aquele processo de gamificação e faz com que aquilo fique pro resto enquanto aquele processo existir, você vai ter que ter essa gamificação. Ou então você faz de uma maneira que aquilo se conecte com o cerne da pessoa. Quais são as suas inspirações? Qual é o teu propósito? E como que esse jogo que eu vou dar vai se conectar com o seu propósito? Porque aí no momento que eu suspender o jogo, ele já vai ter entendido tão bem por que ele está fazendo aquilo, que não tem mais utilidade de você ter a própria gamificação. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era professor, eu tocava uma feira de ciências. Tá? A gente chamava de mostra científica.
E lá na mostra científica, a gente tinha no começo, eu coloquei para botar engajamento mesmo, a gente botava prêmios. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Era um vale, alguma coisa da Saraiva, de R$50, era super baixinho, mas só aquilo já puxa a criança, porque é o lance de ganhar um prêmio. Tá? E aí no meio da história, eu comecei a perceber, depois de 2 ou 3 anos, que não tinha mais necessidade de ter prêmio. Porque o processo era as crianças curtiam o próprio processo de aquisição de conhecimento, de se tornar donas daquele assunto, de pesquisar e de apresentar. Então tinha o lúdico já incorporado naquilo de uma maneira tão bem feita, e tão assim, o propósito está tão bem interiorizado, que o prêmio acabava desvalorizando o próprio processo deles. O que eu fiz? Tirei o prêmio. É claro que houve algumas reclamações, falando assim, não, porque eu quero prêmio, alguns não gostaram. Mas o processo continuou igualzinho e a qualidade não caiu. Por quê? Porque eles entendiam agora que o legal era pesquisar, que o lugar era fazer, e aí a coisa ficava brincar, o lúdico, o processo de aprendizado como sendo o próprio lúdico. É a mesma coisa que acontece, uma tendência que agora que é muito legal, de várias escolas que estão tirando os prêmios das barraquinhas de festa junina. Eu acho sensacional isso, porque na verdade a criança não está lá brincando para ganhar o prêmio. Ou se está, não deveria estar. Porque isso tem a ver com consumismo, tem a ver com uma série de coisas que não é tão legal. E aí, na hora que você tira o prêmio, ela vai brincar e ela vê que o legal é o brincar. E não existe a frustração do sair da barraquinha e não acertei o alvo. Exatamente, sabe? Então assim, não tem mais essa coisa do ganhar ou vencer. Não, você se divertiu? Me diverti, então tá ótimo. É o que a gente mais fazia. Então eu fazia jogos em aula, e às vezes levava jogos também. E aí você via que uma criança ficava lá com a cara super fechada porque perdeu. Aí eu virava assim, mas peraí, você se divertiu? Me diverti. Então tá bom, não tá? Então você começa a perceber que é o processo, não é o final. Sabe? Então assim, essa coisa de valorizar o processo e não só o final é uma coisa que eu luto demais para que aconteça. Porque é aquela história, você tem a semana inteira na sua vida, só que você só curte a sexta, sábado e domingo. Pô, não dá para você curtir a segunda, terça, quarta, quinta. Claro que se você tem um emprego horrível, é difícil fazer isso, mas agora, você tem um emprego legal, você curte aquele momento, vai viver aquilo lá. Você está num processo de competitivo, onde você quer correr, você quer competir para ganhar algum prêmio, ótimo que você quer ganhar um prêmio, você está correndo atrás daquilo. Mas será que não tem coisa no meio que você pode curtir também? Eu vou dar um exemplo. A gente tinha uma competição que eu fazia de trekking, e a gente foi para umas equipes super avançadas lá em cima, que era categoria Pro lá, né? E a gente ficava super focado em ganhar. Eu ficava frustrado porque chegava em certos momentos, a gente passava por uns lugares assim maravilhosos, porque era tudo no meio do mato. A gente passava por montanhas que tinham um visual maravilhoso, e às vezes eu nem tinha visto. Alguém falava para mim, você viu tal coisa? Não vi. E tão focado você está no objetivo, sabe, que você não aproveita a tua jornada. Então eu comecei assim, caiu um pouco minha performance para poder chegar lá no objetivo. Talvez tenha caído um pouco. Mas, cara, o que eu ganhei olhando para a paisagem, vendo para aquelas coisas todas que eu estava abrindo um pouquinho mais para o processo, não tem ganho, não tem vitória que compense isso. Virou mais uma experiência do que uma competição. É óbvio, é a experiência que importa, sabe? Eu fiz uma palestra recentemente, que é um processo que a gente falou para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e o tempo todo eu ficava assim, o processo. É claro que é legal lá subir, eu sei que é tenso pra caramba, mas é o processo. E aí, o que aconteceu? O processo foi a coisa mais rica de todas. Porque a gente aproveitou assim no talo, todo mundo que estava lá aproveitou o máximo essa que podia. você está citando foi a do TED. O TEDx, foi o TEDx, A gente falou no TEDx e, assim, mesmo durante, é engraçado, né? Mesmo durante a palestra, eu ficava com essa ideia na cabeça. Vamos curtir o processo. Eu estava prestes a entrar no palco, eu falava, vamos curtir o processo. Vamos
vamos aproveitar isso aqui. Eu vou aproveitar no máximo que der, porque isso aqui vai ser genial, sensacional. Não deu outra. Eu fiquei nervoso pra caramba. Chegou na metade da palestra, eu percebi que eu estava curtindo. E aí é um processo quase mágico, assim, você entra em fluxo. É como se você entrasse num túnel e a coisa começasse a... Sabe aquelas coisas de filme, que a coisa começa a entrar em câmera lenta, meio Matrix, assim? É claro, estou exagerando, mas você sente assim. A sensação é essa, de que a coisa está fluindo, que você está curtindo e que a coisa está sendo legal. E aí, assim, o final é uma consequência. É sensacional, sim. Mas tão sensacional quanto a chegada é o mínimo. E é muito legal. Essa coisa do meio ser sensacional, me lembra um ponto que foi até que tu falou no começo, né? De uma empresa querer uma mudança de comportamento em 2 horas. Quando, na verdade, quando você deixa as pessoas livres e falar, o meu processo é transformar as pessoas, mas ele é um processo que pode levar X, pode levar 3X. Você tem que deixar E é maluco, assim, porque o que acontece? A gente chega em empresas, assim, a gente trabalha com 4 pilares, que é empatia, comunicação, trabalho de equipe e planejamento estratégico. A gente entende que essas 4 vertentes são a melhor maneira da gente ajudar as empresas através das pessoas. O foco, para mim, é ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as empresas, sim, mas eu quero fazer isso através das pessoas. E aí que é legal, quando você faz isso, eu chego às vezes assim, a pessoa fala assim, eu quero um treino de empatia, e você vai lidar com pessoas altamente não empáticas. Sabe? Poxa, você está contratando um treino de empatia, você está vendo a importância disso, você não está conseguindo ser minimamente empático. E assim, não é assim uma empatia dessas mais avançadas. Não, aquela empatia básica. Às vezes as pessoas não conseguem ter isso. Né? Então a gente vai lidar com vários processos que são... Várias dessas coisas que a gente vai treinar lá, e muitas vezes as empresas não têm o mínimo de intenção de que isso funcione. Né? Então você vê que é um treinamento que está sendo contratado de uma forma mais isolada. Mas de qualquer forma eu acho fantástico isso esteja acontecendo, porque tem que começar de algum ponto. Né? Então assim, eu acho genial que tenha pessoas que se preocupem com isso, e há 10 anos atrás não se existia nem um papo sobre isso. Não se existia a ideia de que o comportamental precisava ser realmente trabalhado. Ou tinha, mas era muito tênue. Né? Então assim, em 10 anos que a gente avançou nisso, é uma coisa sensacional, né? Foi incrível. E aí, eu acho que está tendo mudanças muito legais, assim, não só nas empresas, mas na população como um todo. Né? Fernando, eu sei que o seu tempo é super corrido, né? Eu queria te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado. Obrigado. E eu queria que você disponibilizasse, pessoal, os contatos da sua vez e reforçasse aí o que vocês estão disponíveis para estar fornecendo. Eu acredito que muitas vezes, sejam o cliente final ou a própria empresa, elas não recorrem para uma solução dessa por não ter acesso. Muitas vezes até pensa que queria fazer algo diferente, mas não vi, então morre. Aí termina voltando para a fórmula do normal. Vamos fazer um treinamento naquele perfil e termina não mudando. Então, fornece contato, reforça o pessoal o que vocês podem fornecer de solução, porque eu acredito que quanto mais pessoas assistirem um negócio desse e falarem, opa, tem uma solução diferente aqui para a gente poder capacitar o pessoal de uma forma que fique mais bacana. Tá. A área que a gente atua, na sua vez, é uma área que faz a interface entre jogos e educação. Qualquer jogo, a gente trabalhou já com jogos digitais, mas o foco mesmo nosso são jogos de tabuleiro, porque a gente quer enfocar nesse aspecto social dos jogos de tabuleiro. Então, os jogos de tabuleiro têm um aspecto social muito forte, e é isso que a gente vai usar nos treinamentos. A interação das pessoas, a comunicação, o modo como elas lidam, como elas negociam, o modo como elas se tratam, enfim, a interação entre as pessoas. Então, assim, sempre que a gente tiver essa interface de educação com os jogos de tabuleiro, é uma área que interessa muito para sua vez. Então, desde
oficinas em casas de família, em festas de aniversário que a gente já fez, eu mando algum monitor e faz essa coisa. Até um treinamento corporativo, onde você queira fazer mudanças de cultura, mudanças de modelos mentais e de valores ou competências, a gente vai trabalhar isso, né? Então, dentro de todo esse escopo, a gente sempre tem alguns serviços que a gente oferece para poder gerar a melhor interação entre as pessoas, seja dentro de empresas, seja dentro de famílias, para sentar em volta de uma mesa e jogar e curtir, e para que os pais curtam brincar com seus filhos e não simplesmente... Claro que pais sempre curtem brincar com seus filhos, mas não separar de jogar com seu filho porque ele tem que se divertir, mas você jogar com seu filho porque vocês dois podem se divertir juntos. Então acho que isso é muito legal, você perceber que os jogos de tabuleiro modernos têm vários jogos onde ele é tão desafiante para o adulto quanto é para a criança. Eu acho uma das coisas mais incríveis, né? Porque aí você para de jogar jogos que você absolutamente detesta jogar com outras pessoas só porque é legal com seu filho, porque seu filho vai curtir. Só porque você quer ver o sorriso do seu filho. Então, a ideia é muito levar essa interação toda que gera nos jogos de tabuleiro para que as pessoas possam se desenvolver, possam se tornar pessoas melhores e a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Os contatos, de sua vez, eu gosto muito de passar o contato no Facebook porque ele é muito direto, né? Então no Facebook a gente tem facebook.com/tudo junto, suavez.org, e tem um site que a gente deve estar no ar já, suavez.org. Ele tem Eu pesquisei ele e achei super bacana. Ele ainda está... O que você viu né? ainda não tá ainda 10, mas ele esse final de semana a gente vai trabalhar em cima dele, vai ter que ficar pronto, e ele tem um braço corporativo e um braço educacional. Então essas duas coisas. Não que eu não acho que o corporativo é educacional. Para mim, educação de adultos treinamento é educação de adultos, né? Mas a gente faz uma diferençazinha de comunicação entre o corporativo e o educacional para que as pessoas possam entender melhor o trabalho que a gente desenvolve em cada um dos dois campos. Show. Tá certo? Obrigadão. Eu que agradeço. Um abraço e vou deixar aqui embaixo os contatos, né? O site da sua vez, o link já da página do Facebook, para que você possa fazer o contato com a sua vez. E aí eu vou pedir também para você colocar e-mail, porque o e-mail é uma sopa de letrinhas, então eu vou deixar também para colocar lá embaixo. Tá? Show, também vai constar aqui embaixo, qualquer coisa é só olhar na descrição. Obrigadão, até a próxima. Muitíssimo obrigado. Cara, eu que agradeço. Valeu.